Queridos, Deus ele é um Deus presente. Posso ouvir um amém? Amém. Deus ele é um Deus presente, queridos. Deus nunca é um Deus ausente. Deus ele é um Deus presente, queridos. Ele sempre está conosco. O desejo do coração de Deus, queridos, é fazer parte da minha e da sua vida. É compartilhar a sua vida. Todas as vezes, queridos, que eu vou fazer o meu diário devocional, eu tenho um diário devocional. Todas as vezes que eu paro, eu fecho a porta do escritório, eu sento na frente do computador, eu prefiro digitar quando eu estou fazendo o meu diário devocional, eu não anoto. A primeira palavra, queridos, a primeira frase que eu escuto, todas as vezes, é: eu estou com você. É essa frase que eu escuto. Eu sento na frente do meu computador para ouvir a Deus, Ele fala para mim: eu estou com você. E eu escrevo lá todas as vezes: eu estou com você. E isso é uma verdade nas nossas vidas, que tem que ser cravado dentro de nós, queridos. Por isso, Ele nos chama à comunhão. Deus tem um chamado sobre nós, a comunhão, queridos, para estarmos com Ele. E isso nós vemos ao longo da história. Ao longo da história, queridos, Deus tem um chamado, e chamado homens e mulheres para participar da grande comissão, para participar dos seus planos, dos seus projetos, para estar com Ele. É um chamado, queridos. E eu gostaria que você abrisse comigo em Gênesis capítulo 3, do versículo 8 ao 10. Gênesis capítulo 3, versículo do 8 ao 10. Gênesis, capítulo 3, do versículo 8 ao 10. A palavra de Deus, ela fala assim: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhes: onde estás? Ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e tive medo, porque estava nu, e me escondi. Amém? Eles ouviram, queridos, a voz do Senhor que passeava no jardim, logo na viração do dia. Podemos concluir, queridos, que na viração do dia, Deus vinha ter com o homem. Preste muita atenção aqui. Deus vinha ter com o homem. Na viração do dia, queridos, nós podemos concluir que Deus vinha ter com o homem, com Adão e com Eva, queridos. Deus delega autoridade a Adão, lembra lá Gênesis capítulo 1, versículo 28, Deus delega autoridade para Adão. Ele fala: frutifiquem, multipliquem, encham a terra e dominem sobre ela. Então Deus cria esse ambiente, queridos. Deus libera autoridade para Adão, Ele libera esse chamado. Deus fala: comece a colocar nomes sobre os animais, frutifique, multiplique, encha a terra e governe sobre ela. Ele libera, Ele delega essa autoridade ao homem. Consegue me entender? Essa autoridade está sobre o homem. E na viração do dia, o que Deus vinha ter com ele? E vinha ter comunhão com o homem. Deixa eu te falar uma coisa. Deus, Ele não libera, não delega autoridade ao homem e fala: ó, faça do teu jeito ou faça sozinho. Deus, todas as vezes, vinha ter com o homem. Todas as vezes que Deus nos chama para fazer alguma coisa, queridos, todas as vezes que nós somos chamados por Deus para fazer alguma coisa, queridos, Deus, Ele nos chama, mas Ele nos acompanha, Ele está conosco. Ele nos direciona naquilo que Ele está nos chamando. Deixa eu te falar uma coisa aqui rapidinho. Abri um parênteses aqui. Deus te chama, queridos, para fazer coisas impossíveis. É sempre assim. É impossível cuidar de uma igreja. É impossível cuidar de um grupo familiar. É impossível liderar pessoas no reino de Deus. É impossível. Mas quando Ele te chama, Ele sabe que é impossível. E Ele te chama
e essa impossibilidade quebra as tuas pernas, as tuas habilidades e tudo aquilo que você sabe. E quando essa impossibilidade te quebra, você se rende e Deus se aproxima cada vez mais de você. E Ele acaba fazendo através de você, apesar de você. Não é por causa de você. Ele faz através de você, apesar de você. A nossa oração deve ser assim: Deus, que eu não te atrapalhe na obra que o Senhor tem para a minha vida. Por isso que no ministério não há lugar para orgulho, queridos. Nós somos incapazes de fazer. Só que quanto mais difícil fica, mais rendido nos tornamos e mais comunhão com Deus nós temos, amém? Você já passou por uma situação difícil na sua vida, sim ou não? Geralmente é essa que você mais ora. Consegue entender a ideia de Deus e o plano de Deus para te humilhar? Essa é a ideia, queridos. Então Deus delega a autoridade a Adão, delega a autoridade a Eva, fala para eles o que é para eles fazerem, e na virada do dia Deus vinha ter comunhão com eles, conversar com eles, trocar ideia com eles. Nesse processo, Deus estaria presente, queridos, ensinando e pastoreando o homem. O homem não estava sozinho. Deus participaria desse processo. Olha que interessante quando o homem cai, queridos. Quando o homem cai, Deus vem ter com Adão, e qual que é a pergunta que Deus faz? Adão, aonde você está? Deus, ele não chega para Adão e fala assim: Adão, o que você fez, seu burro? Deus chega para Adão e fala para ele assim: Adão, onde você está? Para onde você foi? Você acha que Deus não sabia onde Adão estava, queridos? Deus é onipresente, onipotente e onisciente, queridos. Ele tem todo o poder, ele está em todo lugar, ele sabe de todas as coisas. Ele chega no jardim, queridos, ele já sabia o que tinha acontecido. E o que ele fala? Adão, aonde você está? Por que você fugiu da minha presença? Por que você deixou a sua posição? O chamado de Deus, queridos, é para que eu e você possamos voltar à nossa posição. O chamado de Deus, queridos, é para que a gente volte à sua presença. Esse chamado continua ecoando até os dias de hoje sobre a humanidade. O chamado para a humanidade, queridos, é: volte para a minha presença. O chamado de Deus para a humanidade, queridos, é: voltem para a minha presença. Não é o que vocês estão fazendo, e sim, voltem para a minha presença. Não existe, queridos, transformação real sem estar na presença de Deus. Encontramos essa presença, queridos, através da obra redentora de Jesus. Encontramos essa presença, queridos, através daquilo que Jesus fez na cruz. Não existe esperança para o homem a não ser Cristo Jesus. E quando nós entramos na presença de Deus, queridos, somos transformados de fé em fé e de glória em glória. Coisas que pareciam impossíveis ser transformadas no nosso caráter, são transformadas pela manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas. Só que nós colocamos paliativos, queridos, e volto a repetir, queridos: um salário melhor, uma educação melhor, uma saúde melhor, não vai transformar a vida de pessoas. A esperança para o mundo é Jesus, queridos. Não sei quantos acompanharam, ou têm acompanhado, ou viram sobre o caso daquele menino chamado Henri, aquela atrocidade que aconteceu. Um homem com status social, uma classe social alta, acesso à informação, formado, médico, e um monstro por dentro. Tinha acesso à melhor educação, tinha acesso às melhores coisas, tinha conforto, tinha todas as coisas. Consegue me entender? A esperança do mundo é Jesus, queridos. E isso precisa cravar no nosso coração, nós precisamos entender isso. Nós vamos conversando e vemos que o homem e a mulher, eles caem, queridos. E depois da queda, é estabelecida uma sentença para o homem, para a mulher e para a serpente.
Deus profetiza o plano de salvação e estabelece um plano segundo a sua vontade. Lembram lá? O homem cai, Deus sentencia Adão, sentencia Eva, sentencia a serpente, e Deus tira eles do jardim. Deus expulsa o homem do jardim. A grande questão é por que Deus faz isso. Você já parou para pensar por que Deus tirou o homem do jardim? Por que Deus expulsou o homem do jardim? Porque Deus não se importava mais? Porque Deus não queria mais a sua companhia? Porque Deus não queria estar com o homem? Não, queridos. Abram comigo em Gênesis capítulo 3, versículo 22 ao 24. Gênesis 3, do 22 ao 24. Gênesis capítulo 3, do 22 ao 24. Olha o que a palavra de Deus fala. Então disse Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs 2 querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada flamejante que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Deus retira o homem do jardim, queridos, para proteger o caminho da árvore da vida. Deus protege a árvore da vida, queridos, porque se Adão comesse da árvore da vida, queridos, ele viveria eternamente com o peso do pecado. Ele viveria, queridos, eternamente e para sempre com a raiz e a semente do pecado. Ele não morreria. E Deus se faria mentiroso. O que Deus falou? Se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que vai acontecer? Você vai morrer. O homem come. Se o homem estendesse a mão, pegasse do fruto da árvore da vida e comesse, ele viveria eternamente. E se o homem vivesse eternamente, queridos, Deus se faria mentiroso. E se Deus fizesse mentiroso, todos os poderes do universo seriam abalados, queridos. Todos os poderes do universo seriam abalados. E se isso acontecesse, o que aconteceria? Tudo que nós conhecemos ia cair por terra. Consegue me entender? Consegue entender? Para proteger o homem, queridos, para proteger a árvore do conhecimento, a árvore da vida, para proteger que o homem não comesse da árvore da vida, o que Deus faz? Tira o homem do jardim, coloca 2 querubins para proteger e uma espada flamejante, para proteger o caminho, para o homem não chegar mais à árvore da vida. Não é porque Deus passou a detestar a humanidade, não porque Deus não queria mais estar com a humanidade, e não que Deus não falaria mais com a humanidade. Tanto é que uma geração depois, Caim, quando ele coloca no seu coração que quer matar o seu irmão Abel, Deus fala com Caim falando o quê? Caim, porque seu semblante está caído? Eis que o pecado bate a porta, mas cabe a você, Caim, retê-lo. Sim ou não? Quem que falou com Caim? Foi um anjo? Não, foi o próprio Deus. Havia laços de comunhão ainda, queridos. Havia tentativa de Deus ainda de convencer o homem. Você consegue me entender?
Você consegue me entender? Olha o que diz Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Logo que o homem cai, Deus estabelece um plano de redenção, queridos. Estabelece um plano para redimir o homem. Gênesis capítulo 3, versículo 15, a palavra de Deus fala assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está o proto-evangelho, queridos. Aqui está o resumo do evangelho. Quando Deus lança a sentença sobre a serpente, Deus lança a sentença sobre Satanás, o que ele fala? Ele estabelece e fala: porém inimizade entre ti e a mulher. Quem que é inimiga da serpente? A mulher. Colocarei inimizade entre você, mulher, e a serpente. Entre a tua semente e a sua semente. Esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A profecia que se cumpriu na cruz, queridos. Essa profecia ela se cumpre na cruz, queridos. Aonde a cruz ela se torna uma espada, queridos, e fere a caveira. Jesus ele foi crucificado onde? No Gólgota, o lugar da caveira, aonde a cruz, querido, se torna uma espada e fere a caveira. E nós vemos Satanás e seus demônios sendo despojados. Na cruz do Calvário, Satanás e seus demônios são feridos, queridos. Eles são despojados do seu poder. A cruz, ela fere o lugar da caveira. Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo Jesus morrido na cruz em nosso lugar. Na cruz, queridos, quando a caveira é ferida, Deus estava provando o seu amor por mim e por você, ainda nós sendo pecadores. É uma prova de amor, não é o início de um amor, queridos, porque com cordas de amor eu te amarrei e com amor eterno eu te amei. Essas são declarações de Deus para nós. Ele nos amarrou com laços de amor, queridos, e com amor eterno Ele tem nos amado. Antes da fundação do mundo, Jesus já tinha morrido por mim e por você. Só que na cruz há uma prova desse amor. Muitas mulheres aqui gostariam que alguém morresse de amores por ela. Está aí, Jesus morreu de amor por você. Uma grande declaração de amor para você, você não precisa ficar carente. Pastor, meu marido não faz uma declaração de amor para mim. Leia a Bíblia. É uma declaração e uma carta de amor para a sua vida. E daí vai suprir a sua carência e vai melhorar o seu relacionamento. Vou fazer algumas dicas de relacionamento. Amém? Você consegue me entender? Somos novamente, queridos, chamados à comunhão. Eu gostaria que você abrisse, depois dessa introdução, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Quero entrar no tema da nossa mensagem. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Eu quero usar esse texto como base para um pensamento. Primeira Coríntios capítulo 1, versículo 9, a palavra de Deus fala assim: fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ao longo dos anos, queridos, podemos presenciar isso. Ao longo da história da humanidade, da história das nossas vidas, nós podemos presenciar. Deus é fiel. Sim ou não? Deus é fiel na sua vida? Sim ou não? Queridos, Deus é fiel, queridos. Nós podemos ver isso ao longo da história, ao longo das nossas vidas, queridos. E essa palavra é fiel. E nós fomos chamados, repete comigo assim, chamados.
Nós fomos chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu e você, nós temos um chamado, queridos. E qual é o chamado? De ter comunhão com o Filho de Deus. Nós vemos em Isaías capítulo 7, versículo 14, a palavra de Deus fala assim: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem concederá e dará à luz um filho, e o chamará o seu nome Emanuel. Emanuel é Deus conosco. Deus, Ele é conosco, queridos. Deus, Ele é conosco, queridos. E isso tem que cravar no nosso coração. Deus é com você. Deus é por você. E Deus está em você. Deus conosco, queridos. Emanuel. Todos os dias, em momentos de crise e dificuldade, nós precisamos lembrar: Emanuel, Deus conosco. Ele está conosco. Deus, Ele está conosco, queridos. E Ele tem nos chamado à comunhão. A palavra chamado ali, queridos, em 1 Coríntios capítulo 9, no grego é kalel. É o nome de super-homem, isso mesmo, você deve ter pensado isso. É kalel, queridos. E essa palavra kalel, queridos, significa chamar, chamar em alta voz, proferir em alta voz, convidar, chamar, chamar pelo nome. Então Deus, queridos, kalel a cada um de nós. Ele chamou a cada um de nós pelo nome. Ele nos chamou à comunhão com seu Filho. Precisamos entender isso. Somos chamados, queridos, preste atenção aqui. Eu e você somos chamados à comunhão e não obrigados. Eu e você somos chamados à comunhão e nunca obrigados. Nós podemos sim ter comunhão com Deus ou não ter. Nós podemos sim passar um dia ler a palavra de Deus durante algum tempo do nosso dia ou não ler. Nós temos o chamado, mas nós não somos obrigados. No jardim do Éden, queridos, Deus vinha ter com o homem. Na dispensação da graça, o homem vai ter com Deus a hora que ele quiser. Sim ou não? Se você fechar a porta do seu quarto e você orar, Deus vai estar ali? Sim ou não? Você tem certeza que Deus vai estar ali? Por que a gente passa dias sem falar com Ele? Você consegue me entender? Esse é o chamado, queridos. O caminho foi aberto. Ele está com você. Abram comigo em Lucas, capítulo 14, versículo 16 ao 21. Lucas, capítulo 14, versículo 16 ao 21. É uma parábola que Jesus conta. A palavra de Deus fala assim: Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou os seus servos para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está pronto. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar as suas desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas, becos da cidade e tragam para cá os pobres, aleijados, cegos e coxos. Amém? Palavra de Deus. Certo homem deu uma grande ceia e convidou. Queridos, a palavra que convidou é a mesma palavra de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, é kalel. Ele convidou, ele chamou. Ele chamou, queridos. Aqui nós vemos um chamado.
A hora da ceia, enviou os seus servos para avisar os convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar as suas desculpas. Na hora da ceia, queridos, foram chamados os convidados: venham, tudo está preparado. E eu quero descontextualizar aqui um pouco, mas só para trazer um princípio, queridos. Tudo já está preparado. Preste atenção aqui em mim. Tudo já está preparado. O caminho foi aberto, queridos. Jesus morreu na cruz. Um novo e vivo caminho foi aberto. O Espírito Santo já foi derramado sobre toda a carne, queridos. Nós já temos acesso à presença de Deus. Tudo está preparado para que eu e você possamos ceiar todos os dias na presença de Deus. Tudo já está preparado. Temos acesso a Deus, o caminho foi preparado, temos acesso à grande ceia todos os dias, e nós fomos chamados à comunhão, a mesa está posta. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar as suas desculpas. E muitas vezes, queridos, esses convidados representam a cada um de nós, apresentando as nossas desculpas. Primeira desculpa, versículo 18. O primeiro disse: comprei um campo, preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. Agora deixa eu perguntar para você: qual de nós aqui, em sã consciência, compra um campo sem ir ver? Você vai comprar um terreno sem saber como que ele é? Comprei um campo e preciso ir ver, não vi como que é ainda. É igual às nossas desculpas. Não faz muito sentido. Segunda desculpa. Versículo 19. Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las, peço que me desculpe. Queridos, na época boi é igual carro, queridos. Trator, máquina. Se você fosse comprar um trator, queridos, você não ia experimentar antes, não? Sim ou não? Ou você ia olhar assim: não, está bonito por fora, vou comprar. Você ia experimentar. O boi fazia o trabalho do trator, queridos. Mais uma desculpa. Terceira desculpa: casei-me, por isso não posso ir. Tenho muitos afazeres pessoais, por isso que eu não posso ir. Tenho coisas para fazer. Quais as desculpas que temos dado, queridos, para não responder o chamado à comunhão com Deus? A falta de tempo? Os nossos negócios? Os nossos compromissos pessoais? Qual que é a desculpa que muitas vezes nós damos? John Piper, ele tem uma lógica muito legal, queridos. Ele tem uma lógica para as redes sociais. Sabe qual que é a lógica do John Piper para as redes sociais? Ele fala assim: as redes sociais vão servir para que no dia do juízo, ninguém que usa elas tenha desculpa que não tinha tempo para buscar a Deus. Conseguiu entender a lógica? Ah, pastor, você é contra usar redes sociais? Não, não sou contra. Mas o problema é quando ela começa a afetar meu tempo com Deus. Consegue me entender? Nós temos 3 pilares de comunhão, queridos. E isso eu queria compartilhar com vocês. 3 pilares de comunhão. A comunhão com o Pai, a comunhão com o Filho e a comunhão com o Espírito Santo. Nós temos esses 3 pilares de comunhão, queridos. E o primeiro pilar de comunhão é a comunhão com o Pai. Abram comigo em Mateus capítulo 6, versículo 6. Mateus 6, 6. Mateus, capítulo 6, versículo 6. A palavra de Deus fala assim: mas ao orar, entre no seu quarto, feche a porta, ore ao seu Pai, que está no secreto, e o seu Pai, que vê no secreto, lhe dará a recompensa.
Quando fechamos a porta do nosso quarto, queridos, em nosso momento devocional, nós nos relacionamos com o nosso Pai. É um dos pilares de comunhão. Nós nos relacionamos com o nosso Pai, no secreto, queridos. E para nós fecharmos a porta do nosso quarto, queridos, nós precisamos definir duas coisas: local e horário. Como assim, pastor? Todo compromisso tem um local e um horário, sim ou não? Se você tem um compromisso, uma reunião, ela vai ter um local e um horário. Você tem um compromisso com alguém, vai ter um local e um horário. E eu e você, queridos, precisamos escolher um local. Pode ser o seu quarto, pode ser o seu escritório, mas defina um local. Defina um local onde você pode fechar a porta do seu quarto, você pode ter comunhão com Deus no secreto, e esse Pai que vê no secreto vai te recompensar em público. Vai te trazer a recompensa. Só que nós precisamos definir um local onde não haja interrupções, um local onde você possa se concentrar, um local onde você possa estar a sós com o Pai. E defina um horário. Qual é o melhor horário do seu dia? Defina isso, queridos. Defina um horário do seu dia. Assim como você tem compromissos a cumprir, estabeleça um local, um horário, para que você possa responder ao chamado de Deus. Isso é extremamente importante, queridos. Precisamos definir um local e horário. Ah, pastor, parece muito metódico. Queridos, tem que ser. Senão passa dia, e você nunca fecha a porta do seu quarto para ter comunhão com o Pai. Sim ou não? Segundo pilar da comunhão, queridos, a comunhão com o Filho. Nós temos comunhão com o Filho, com Jesus na igreja. Repete comigo assim: igreja. Na igreja, queridos. Ou melhor, como igreja. Quando nós nos reunimos como igreja. Abram comigo em Mateus capítulo 18, versículo 20. Mateus capítulo 18, versículo 20. A palavra de Deus fala assim, palavras do Senhor Jesus: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Consegue entender como é diferente da comunhão com o Pai? Aonde 2 estiverem, 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Palavras do Senhor Jesus. Igreja, queridos, são no mínimo 2. Precisa de mais um. Reunidos em nome de Jesus, e ali Ele estará no meio deles, tendo comunhão com eles, respondendo ao caléu de Deus. Reunidos em nome de Jesus, respondendo ao chamado. Por isso os cultos de celebração são importantes. Por isso que os grupos familiares são importantes, queridos. Por isso que não existe pessoa que tenha uma comunhão saudável, uma vida espiritual saudável desegrejado. Isso não existe, queridos. Ah, pastor, sou desigrejado, tenho minha comunhão sozinho com Deus em casa. Qual que é o outro para cumprir o mandamento de Jesus? Aonde 2 ou 3 estiverem. É necessário, queridos. Comunhão entre os irmãos. E nessa comunhão nós vemos Jesus se manifestando. Não sei se eu já contei isso para vocês, mas eu gosto muito desse exemplo. Uma vez um amigo nosso, conhecido nosso, na época a gente tinha um pouco mais de contato, ele tinha visão aberta, queridos, ele conseguia ver o reino espiritual, volte e meia ele via o reino espiritual, e ele nunca via nada no momento de ceia, ele nunca via nada, fechava-se e ele só via o natural, e um dia ele falou: Deus, eu gostaria de ver o que acontece no momento de ceia, e nós estávamos na Shalom tendo ceia, e ele falou que ele viu os anjos que acompanhavam os crentes saindo para as laterais da igreja e ficando de costas, enfileirados. Quando você vê o reino espiritual, querido, você não entende muito bem, porque os anjos são maior que o templo, mas daí não quebra as paredes, você vê assim, eles para cima assim e todos na lateral assim. E ele perguntou: e aí? Por que eles estão para lá? Daí ele entende que ouviu uma voz, que ele entende que é de Jesus, e Jesus falou assim para ele: esse é o meu momento com a minha noiva, nem os anjos podem participar. Os anjos saem do templo e a igreja no momento da ceia tem comunhão com o noivo.
Consegue entender o outro pilar da comunhão? Um pilar da comunhão, comunhão com o Pai, quando fecha a porta do seu quarto, você e Deus, você e seu Pai, conversando. A outro pilar da comunhão, queridos, que nós somos chamados, é a comunhão com o próprio Jesus. Aonde nós temos comunhão com Jesus? Nós temos comunhão com Jesus na igreja. Aonde 2 ou 3 estão reunidos no seu nome, nos nossos grupos familiares, nós estamos tendo comunhão com Ele. Amém? E o terceiro pilar da comunhão, queridos, é a comunhão com o Espírito Santo. Estamos com Ele, queridos, o tempo todo. Preste atenção, estamos com Ele o tempo todo. O Espírito Santo está sobre nós, Ele é por nós e Ele está em nós. Essa comunhão, queridos, se manifesta nos relacionamentos. Preste atenção, a comunhão com o Espírito Santo se manifesta nos relacionamentos. Quando nós estamos íntimos, ligados, todo o tempo. Lembra quando Paulo fala, ore todo o tempo? Sim ou não? Por que Paulo fala para você orar todo o tempo? Para você estar conectado com essa comunhão com Deus. A manifestação de Deus na terra hoje é através do Espírito Santo, em todos os lugares, queridos. Por isso que nós temos a oração em línguas. Ore em línguas o máximo que você conseguir. E se possível, ore o tempo todo. É possível orar o tempo todo? Senão Paulo não tinha orientado a isso. Não é algo impossível. Mas para quê? Para que você esteja conectado com Ele. Para você esteja em comunhão com Ele, comunhão com o Espírito Santo. A comunhão com o Espírito Santo se manifesta nos relacionamentos, queridos, onde deixamos os frutos brotar em nós. Abram comigo em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Você vai entender porque a comunhão com o Espírito Santo ele se manifesta nos nossos relacionamentos. Quer ver? Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 24. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com suas paixões e os seus desejos. Mas o fruto do Espírito é amor, com os seus gomos, queridos. E os frutos do Espírito beneficiam quem? As pessoas que estão ao meu redor. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, queridos. Eles vão beneficiar as pessoas que estão comigo. Queridos, você já andou com gente tribulada? Que não tem paz? Parece que foi batizado em um pó de vinagre. O cara não tem paz, é tribulado, queridos. Onde está arrumando confusão. Agora, você já andou com alguém que manifesta paz? Os frutos do Espírito são... E um desses gomos é paz. Já andou com pessoas que têm paz? Agora, marido, imagine sua mulher ser cheia de paz na sua casa. Nossa, queridos, é o céu na terra. Sim ou não? Sem ser tribulada, assim. Aquela mulher de paz, que tem domínio próprio, então, queridos. Meu Deus, casa com ela, você não casou ainda. Imagine uma mulher com domínio próprio, queridos. Domina a língua. Imagina. E um homem que tem o fruto da bondade se manifestando. Sabe, bondoso assim? Que não deita no sofá, estica as pernas e fica mandando a mulher fazer as coisas. Sabe o cara que é bondoso, fala, nossa, hoje ela está cansada, vou lavar a louça para ela. Bondade, queridos. E os frutos do Espírito, eles beneficiam quem? O meu próximo. Por isso que a comunhão com o Espírito Santo é tão importante, queridos. Para eu e você manifestarmos Jesus na terra. Os crentes, queridos, não têm comunhão com o Espírito Santo, não manifestam os seus frutos, por isso que dão mau testemunho. Porque negam a ação do Espírito Santo. Queridos, quando Deus se manifestou no Velho Testamento como Deus Pai, como Deus, a pessoa de Deus, ele foi rejeitado. Quando Jesus veio na terra, queridos, o que aconteceu? Ele foi rejeitado. Quando o Espírito Santo vem na terra, as pessoas o rejeitam. Rejeitam a comunhão com Ele. O Espírito Santo é uma pessoa.
Por isso que a Bíblia fala, não entristeça o Espírito Santo. Não apague o furor do Espírito Santo. Muitas pessoas têm a ideia que o Espírito Santo é uma energia, é algo. Não, queridos, ele é uma pessoa que quer manifestar o seu caráter em nós. Muitas pessoas acham que o Espírito Santo é o seu mover, quando as pessoas caem no chão, quando algo acontece. Pastor, mas isso aí Queridos, não, queridos. A melhor definição, queridos, para você saber que uma pessoa é cheia do Espírito Santo, quando ela está manifestando os frutos do Espírito na sua vida. Alegria é um fruto do Espírito. Consegue me entender? Pastor, então você não acredita nessas coisas quando as pessoas caem? Queridos, acredito. E essa discussão não é de hoje. Jonathan Edwards, queridos, um avivalista, ele escreveu As Institutas da Religião, discutindo sobre isso em 1734. Quando o avivamento varreu os Estados Unidos, queridos, pessoas, eles chamavam de fraqueza no corpo. Por quê? Porque oravam pelos outros e eles caíam. E eles discutiam, queridos, não, se isso é de Deus, se não é, naquela época. Jonathan Edwards escreve as Institutas, queridos, discutindo sobre isso. E ele se posiciona assim a favor, segurando um pouco os exageros, mas ele acreditava assim. Mesmo sendo um puritano, queridos. Essa discussão não é de hoje, é uma discussão tola. Quando Deus quer se manifestar, Ele se manifesta, queridos, ninguém fica em pé. O agir de Deus é assim, acontece, o Espírito Santo é assim. Só que não é só isso. São os frutos dele se manifestando através de nós, através de uma comunhão real com Ele, amém? E não só os frutos, queridos. E não só os frutos, mas também os seus dons. Abram comigo em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao 11. Primeira Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao 11. Olha o que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala assim: a manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Espera um pouquinho aqui. A manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um de nós, visando um fim proveitoso. Então tem um objetivo, tem um porquê, visando um fim proveitoso. Mas quando eu não permito ser usado pelo Espírito Santo, nós não alcançamos esse fim proveitoso, amém? E ele continua ali, porque um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a um é dado no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operação de milagres, a outro profecia e a outro discernimento de espíritos. A um é dado a variedade de línguas e a outra a capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realizando todas as coisas, distribuindo a cada um individualmente conforme o seu querer. Mais uma vez, queridos, quando temos comunhão com o Espírito Santo, fluímos dos frutos, mas fluímos dos dons. Os dons, queridos, a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, o dom de curar, o dom da fé, a operação de milagres, queridos, a capacidade de discernir espíritos, queridos, não é para o nosso benefício, mas é para o benefício do outro. Quando você tem uma palavra de sabedoria, queridos, é para abençoar outra pessoa. Quando você tem uma palavra de conhecimento, é para abençoar a outra pessoa. Quando você tem uma palavra de profecia, é para abençoar o outro. E tudo parte de uma comunhão com o Espírito Santo. Você está me entendendo? Se você olhar a estrutura de 1 Coríntios, queridos, capítulo 12, Paulo vai falar sobre os dons espirituais. Capítulo 13, ele vai falar sobre o amor. Capítulo 14, ele vai falar sobre o dom da profecia, que é superior ao dom de línguas. Por que a estrutura está assim, queridos? Dons do Espírito, amor, palavra de profecia. Por que o amor está no meio? Porque sem amor, queridos, nós não conseguimos manifestar essas coisas, segundo a vontade de Deus. Você está me entendendo? E
tudo isso, queridos, parte da comunhão constante com o Espírito Santo. Manifestamos os seus dons e servimos pessoas. Tudo isso acontece porque Ele está conosco. Tudo isso acontece quando nós respondemos o chamado, o caléu dele para estarmos em comunhão com Ele. Nesses 3 pilares: comunhão com o Pai, comunhão com o Filho e comunhão com o Espírito Santo. A grande questão que eu quero deixar com você hoje, não é se Deus está com você. Deus está com você. A grande questão é, será que eu estou com Deus? Deus é por nós, queridos. Deus é sobre nós. E Deus está em nós. A grande questão é se eu e você temos respondido o chamado dEle, para estarmos em comunhão com Ele. Vamos avivar, queridos. E vamos experimentar um avivamento real nas nossas vidas, na nossa comunidade, naquilo que nos rodeia, quando nós tivermos comunhão com Ele. Quando nós permitirmos o fluir do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Quando nós tivermos comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Você recebe essa palavra no seu coração?